Olá, estamos aqui no Oncocast, diretamente de Chicago, para falarmos hoje sobre os principais trabalhos do dia 4 da ASCO. Eu me chamo Thiago Heinen, sou oncologista do Grupo Oncoclínicas de Porto Alegre. E eu me chamo Oswaldo Pina, sou oncologista do Grupo Oncoclínicas em Recife. E nós vamos falar sobre algumas novidades de alguns estudos das sessões apresentadas hoje, no dia 4 da ASCO de 2024. Para sair um pouquinho do normal, vir aqui falar dos estudos clínicos, eu gostaria rapidamente levantar um ponto que eu achei muito interessante nesses últimos 4 dias da ASCO, em que sobre o papel da inteligência artificial em oncologia. Cada vez mais a gente está vendo, e a ASCO esse ano deu um papel muito importante para a questão da inteligência artificial, e nós, oncologistas, vamos ter que nos preparar em saber analisar essas ferramentas nos próximos anos, provavelmente, tá? Então, eu vou falar rapidamente de um estudo que foi apresentado hoje, foi um estudo muito elegante, em que o que que eles fizeram? Os autores, eles coletaram lâminas do anátomo patológico de pacientes com tumores gastroesofágicos metastáticos, tá? Que foram tratados na primeira linha com imunoquimioterapia, tá? Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram essas lâminas, tiraram fotos dessas lâminas e programaram um computador através de deep learning para entender como é que era a interação das células tumorais com as células da sua vizinhança. Então, a partir disso, por inteligência artificial, eles produziram um score que que poderia predizer qual que seria, né, o paciente, através desse score, que poderia se beneficiar mais da imunoterapia. E eles acharam um resultado muito interessante, tá? Que os pacientes que tiveram esse maior score, avaliado pela inteligência artificial, tiveram uma sobrevida livre de doença de 19 versus 9 meses em relação aos pacientes que não tiveram esse score, tá? Então, inclusive, isso parece ser melhor que até o próprio CPS que a gente avalia, que é o nosso preditor de resposta à imunoterapia. Então, só um breve resumo de como a inteligência artificial ah, pode ser uma ferramenta que vai nos ajudar a selecionar pacientes para tratamento, por exemplo. Oswaldo, ah, tiveram outros estudos, né? Ah, um dos principais temas de hoje foi o câncer de pulmão. O que Isso. que nós temos de novidades? Então, a apresentação, a sessão oral da manhã de hoje começou com um estudo para testar a eficácia da adição do atezolizumab ao esquema, perdão, para testar a adição de bevacizumab ao esquema atezolizumab mais quimioterapia à base de platina e etoposide para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão, pequenas células com doença em estágio extenso. A gente já tinha dados de atezolizumab pelo Empower 133, demonstrando que o uso de inibidor de checkpoint imune, ele trazia benefício para esses pacientes, e a gente tinha que a combinação de atezolizumab com bevacizumab tinha um efeito sinergístico e que já era utilizada no tratamento da doença dos pacientes com tumor de células não pequenas. Então, para a população de câncer de pulmão de pequenas células, a gente ainda não tinha essa adição de bevacizumab. Então, o estudo se propôs a avaliar a eficácia e a segurança da combinação do bevacizumab ao esquema já utilizado para o tratamento desses doentes. Um ponto interessante é que a população do estudo ela incluiu apenas pacientes do Japão e da China, né? E hoje foi apresentada a análise primária de sobrevida livre de progressão e análise interina para sobrevida global. Então, como critério de elegibilidade, a gente tinha que ter, o paciente ele devia ter mais de 20 anos, mais de 18 no caso da China, devia ter doença extensa mensurável,
ter um bom performance status, um ECOG 0 ou 1, e ser virgem de tratamento sistêmico. Então, os pacientes eles foram randomizados para 4 ciclos a cada 21 dias de bevacizumab, atezolizumab, carboplatina ou cisplatina e etoposide, comparado ao braço controle, era composto de atezolizumab mais a quimioterapia semelhante ao braço da intervenção. Então, foram incluídos 333 pacientes na população intention to treat, com idade média de 65 anos, a sua maioria do sexo masculino e chineses. 87% desses pacientes eles eram ou tinham sido fumantes, certo? E a grande maioria desses doentes recebeu como quimioterapia, como platina, como agente platinante, a carboplatina. Então, para os resultados do estudo, então, para a sobrevida livre de progressão avaliada pelo comitê investigador, a gente teve um acréscimo significativamente estatístico de 5,7 versus 4 meses. Então, favoreceu o uso da combinação bevacizumab e atezolizumab e com o objetivo primário sendo atingido, certo? Para análise de sobrevida global, no entanto, esse benefício não foi observado e os pesquisadores ainda vão seguir com a análise, acompanhando os dados de sobrevida global, porque ainda não atingiu a maturidade necessária para a análise. Quanto à segurança, o bevacizumab ele foi bem tolerado e teve um perfil de efeito colateral, assim, a combinação químio-imuno manteve, assim, não teve nenhum dado para segurança novo, né? Tem um outro estudo de pulmão que foi apresentado hoje, um estudo chinês, né, que foi muito interessante também, tá? É um estudo de fase 2, tá? O que que eles fizeram? Eles pegaram pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células, irressecável, a maioria era estágio clínico 3B ou 3C, fizeram na neoadjuvância 2 ciclos de químio mais imuno, no caso eles usaram nivolumab, e depois desses 2 ciclos neoadjuvantes, eles fizeram tratamento de consolidação com químio e radioterapia. No caso, eles utilizaram um esquema hipofracionado. E esses pacientes, se não progredissem a essa fase inicial, seriam randomizados para receber nivo por mais 12 meses ou ficar em observação. Tá? Então, 86 pacientes para cada grupo. O endpoint primário desse estudo foi PFS, que em 18 e 12 meses no grupo Nivo foi 72% e 65%, e no grupo Observação 52% e 42%. Então, uma diferença de 20% entre os dois grupos, né? Os dados eles foram significativos, teve um bom perfil de toxicidade também, já conhecida do nivolumab, mas claro, é um estudo de fase 2, ainda precisa de um follow-up maior para os dados finais e talvez um desenho de um estudo de fase 3 no futuro, tá? A questão que surge, né, é que pode ser que essa de colocar a imunoterapia neoadjuvante, mesmo sendo tumores irressecáveis, pode ser uma nova estratégia a competir com o Pacific, que são os resultados que a gente tem hoje em primeira linha para esse tipo de tumor. Uma ressalva que eu faço é que eles acabaram incluindo nesse tratamento pacientes com mutação acionável em EGFR. Claro, eram poucos pacientes, 8% somente, mas a partir dos dados que vimos, inclusive, na plenária do estudo Laura, nós, hoje em dia, não poderíamos mais incluir esses pacientes com mutação EGFR acionável para receber um tratamento com imunoterapia. Enfim, acredito que os dados do estudo Laura seriam melhores para esses pacientes. E continuando ainda em pulmão, nos trabalhos que foram apresentados hoje de manhã, a gente, no final da manhã, teve uma análise, a apresentação de uma análise exploratória dos dados do CheckMate 77T. Ano passado, a gente teve alguns estudos de uso de quimio-imunoterapia, imunoterapia neoadjuvante. A gente teve a publicação do CheckMate 816, que falava sobre o uso de nivolumab e quimioterapia neoadjuvante, 2 ciclos seguidos de tratamento
cirúrgico. E aí a gente viu os resultados do Keynote com o pembrolizumab adjuvante. E na ESMO do ano passado foi publicado esse CheckMate 77T, que é um estudo que todo mundo já conhece, que já foi apresentado previamente. Os pacientes eles eram selecionados para 4 ciclos de quimioimunoterapia, né? Eram operados em seguida e depois completavam 13 ciclos de tratamento adjuvante com nivolumab e o grupo controle era tratado apenas com quimioterapia neoadjuvante, seguido de cirurgia e seguido de placebo adjuvante também por 13 ciclos. Então, a gente já tinha o dado de que havia uma sobrevida livre de eventos melhor com o uso do nivolumab, neoadjuvante, e nessa avaliação de hoje, o foco que eles quiseram dar foi para os doentes em estágio 3 com doença N2, tá certo? Que é um grupo que foi estudado que foi incluído nesse estudo, que tinha uma sobrevida pior em 5 anos, né? Muito porque eram doentes e são doentes que têm um risco maior para a doença micrometastática que depois recai e com isso interferem no resultado de sobrevida. Então, foram incluídos, assim, os critérios de inclusão, os endpoints primários a gente já conhece porque foram publicados e apresentados anteriormente, mas hoje o foco foi justamente na eficácia e na segurança do nivolumab de acordo com o status de doença N2, se era N2 positivo ou se era N2 negativo. Então, os doentes em estadio 3 com doença N2, eles foram igualmente distribuídos entre o braço placebo e o braço intervenção, e aqueles que não tinham doença N2 também foram, basicamente, tiveram uma distribuição homogênea entre os braços, tá certo? A única coisa maior que a gente conseguiu observar foi que tinha um percentual maior de histologia não escamosa nesse grupo. Então, basicamente, os adenocarcinomas ou outros tumores mistos e IPS zero, né? Um número maior de pacientes com melhor estado de saúde foram incluídos. Então, como resultados, para o grupo que era linfono N2 positivo, a gente teve uma sobrevida livre de eventos maior, com hazard ratio de 0,46, e com uma sobrevida livre de eventos em um ano de 70% no grupo do nivolumab versus 45% no grupo do placebo. Então, foi superior em quase em 25%, né? E teve uma maior taxa de resposta patológica completa no grupo que usou o nivo, 22 versus 5%. Naquele grupo de doentes que não tinham doença N2 positiva, a gente teve um hazard ratio de 0,6 com a sobrevida livre de evento em um ano de 74 versus 62, um pouco menor quando a gente compara entre os grupos, mas ainda assim de quase de 12%, né? E também com a maior taxa de resposta patológica completa, 25 vezes 5 versus 5%. Então, a maioria dos pacientes, como a gente conseguiu, também foram submetidos à cirurgia, o grupo que tinha doença N2 positiva, 77% no grupo do nivolumab foi submetido à cirurgia versus 73% no grupo do placebo, com taxas de cirurgia R0 iguais, idênticas, de 86%. No grupo não N2, 82% dos pacientes não N2 foram submetidos a uma cirurgia definitiva, 79% no grupo placebo, né, foi submetido à cirurgia não definitiva, com a maior taxa de pneumonectomia no grupo do nivolumab, 13 versus 9%. Aqui também teve uma taxa de cirurgia R0 semelhante, de 84% nos pacientes do grupo do nivolumab versus 87 no grupo do placebo. Então, outro achado que chamou a atenção foi e observado nessa análise exploratória foi o downstage tumoral. Então, nos doentes com doença N2 positiva, estadio 3, houve um downstaging do tumor na peça para T0 em 33% dos pacientes que fizeram uso de nivolumab, contra 14% daqueles que fizeram uso do placebo, certo? Então, ele foi visto na maior parte dos pacientes usando o nivolumab, mas assim, chamar a atenção para a resposta completa no tumor foi superior no grupo do nivolumab. Para os doentes não N2, estadio 3, você também teve um maior
uma maior resposta, um maior downstage tumoral, 87% no grupo do nivolumab contra 76%. E aqui a gente tem que 27% desses pacientes tiveram resposta completa no tumor contra 11% no grupo do placebo. Falando do downstage linfonodal, que esse a gente só vai olhar para o doente estadio 3, linfonodo positivo, a gente teve 52% de downstage linfonodal versus 45%, com um downstage para N0 de 46 versus 36%. Então, também mostrando que o nivolumab ele melhorou a resposta patológica naqueles doentes com linfonodo positivo, com linfonodo negativo e conseguiu regredir o acometimento tumoral no linfonodo, né? Então, como conclusão dessa análise exploratória, a gente conseguiu ver que o nível perioperatório nesse grupo de estadio 3, N2, positivo ou negativo, continuou mostrando benefício, independente, e isso foi independente, tá certo? E a maior parte dos pacientes também teve downstage para quase 50% dos pacientes teve downstage para N0. Né? Então isso foi um achado muito positivo dessa análise exploratória que continua a mostrar, né, que a gente tem que a adição do nivolumab, né, neoadjuvante e adjuvante é uma estratégia que aumenta o resultado para esses pacientes. E aí, depois dessa sessão de pulmão, a gente teve outras coisas ao longo do dia, né, Tiago? Vamos falar um pouquinho de um estudo brasileiro, tá? Não tem como nós não, que foi apresentado hoje, né? Não tem como não falarmos do estudo Hércules, que é um estudo feito pelo grupo latino-americano, tá? O estudo foi totalmente feito em centros do Brasil, tá? E foi apresentado hoje, tá? Então, o que que eles avaliaram? Eles avaliaram pacientes com câncer de pênis localmente avançado ou metastático, tá? É um estudo clínico fase 2, de braço único, que avaliou químio, baseado em 5-fluoracil mais platina, podia ser cisplatina ou carboplatina, junto com pembro. Então, eles faziam 6 ciclos desse esquema e depois o paciente seguia com pembro por até 34 ciclos, tá? Então, foram analisados 33 pacientes. O endpoint primário foi taxa de resposta objetiva, que foi de 39,4%, mostrando, então, que esse é o primeiro estudo em câncer de pênis que a gente utiliza imunoterapia combinado à quimioterapia na primeira linha, que conseguiu atingir o seu objetivo primário, tá? É interessante colocar que essas taxas de resposta, elas foram bastante similares a outros estudos, utilizando 3 drogas mais tóxicas ainda, que é o esquema TPF ou TIP, né? E a gente tem que ter orgulho desse tipo de estudo, porque não é fácil, né? A gente pensa, pô, são 33 pacientes com câncer de pênis metastático que eles recrutaram, mas querendo ou não, esse é um dos maiores Ns comparando todos os estudos parecidos com esse, tá? Então, eu não sei quanto a ti, Oswaldo, mas na minha residência eu vi acho que 1 ou 2 pacientes com câncer de pênis metastático, É, não se vê muito, não. e eles chegam doentes, que é uma doença bastante agressiva, enfim. E assim, se isso vai ser aprovado pela primeira linha, na primeira linha são cenas Dos dos próximos próximos capítulos. capítulos, vai depender aí das autoridades regulatórias ao redor do mundo. Bom, e aí, assim, ainda durante a manhã, a gente teve uma sessão rápida de, de trabalhos que falaram a respeito de câncer de mama metastático. E aí, dessa sessão rápida, tiveram muitos trabalhos, né, interessantes, né? Inclusive, um que chamou a minha atenção foi um estudo que falava sobre a iniquidade e a diferença de acesso, né, dos tratamentos entre as pacientes portadoras de câncer de mama. E aí, aqui foi um estudo norte-americano que comparou o acesso às terapias entre as pacientes brancas e negras, né, e que mostrou que realmente
como acontece também no nosso serviço público de saúde no Brasil, aqui eles também enfrentam algumas dificuldades. Teve também outros estudos sobre biomarcadores e o uso de imagem molecular para avaliação de resposta, mas aí um bem interessante que eu achei e que é uma pergunta que a gente sempre se faz na residência e no dia a dia é qual é o melhor inibidor de CDK 4/6, né? A gente já tem estudo que mostra que o palbociclib ele não teve um benefício de sobrevida global, isso nos palomas, né? A gente teve recentemente publicado em novembro do ano passado em San Antônio um dado que meio que desanimou em relação ao uso do abemaciclib, né? Que não mostrou benefício de sobrevida global, e o ribociclib que a gente ah, até então é o campeão, né? O que a gente vê que tem os dados dos Mona Lisas mostrando sobrevida, benefício em sobrevida global para essas pacientes. Então, o Palmares 2, que foi o estudo apresentado hoje nessa sessão rápida, foi um estudo italiano conduzido em 18 centros da Itália que comparou a eficácia, né, entre esses tratamentos, entre os inibidores de CDK. Então, foi um estudo que recrutou 1.800 pacientes, a maioria dessas pacientes, 750 pacientes usaram palbociclib, 670 usaram ribo e 424 aproximadamente usaram abemaciclib. Então, a estratégia do estudo era comparar, né, combinar o inibidor de CDK mais um inibidor da aromatase ou fulvestranto, que é o que se usa de estratégia padrão de tratamento para essas pacientes em primeira linha, né, e aí ele comparou, né, qual era o melhor. Então, a gente teve dois grupos diferentes. A gente teve a maioria das pacientes, 1.200 pacientes eram pacientes sensíveis ao hormônio, e uma minoria de 620 pacientes aproximadamente eram refratárias à hormonioterapia. Então, na maioria dos casos, se tratava de doença hormônio sensível, tratada com inibidor de CDK, combinado ao inibidor da aromatase, e, do outro lado, quando a paciente já tinha uma doença hormônio refratária, era o inibidor de CDK associado ao fulvestrante. Então, uma coisa que se observou mais assim, uma diferença maior entre as coortes é que na coorte do abemaciclib a gente tinha um perfil de paciente mais grave, um perfil de paciente com doença metastática, com lesões em fígado, com doença hormônio refratária, com baixa expressão de receptor de progesterona e menos doença recém-diagnosticada, ou seja, já era uma doença que vinha recaindo ao tratamento. Então, o objetivo primário do estudo era a sobrevida livre de progressão real world, ou de vida real, né? E aqui a gente conseguiu que aproximadamente 35 meses eles observaram que teve um benefício de sobrevida global com todas essas estratégias, mas que o abemaciclib e o ribociclib tiveram sobrevidas livres de progressão melhores quando comparados ao palbociclib. Então, a comparação abemaciclib e palbociclib teve um hazard ratio de 0,71. Ribociclib comparado a palbociclib teve um hazard ratio de 0,81. E o abemaciclib comparado ao ribociclib teve um hazard ratio de 0,91 que nos intervalos de confiança cruzou a nulidade. Então, não teve uma diferença tão importante, não é? Algumas variáveis foram observadas em relação a uma menor sobrevida livre de progressão, que foi a doença ser resistente à hormonioterapia e a presença de metástase hepática, né? Então, foram dados que comprovam, né, o que a gente já observava, que a gente já tinha resultado de sobrevida global no tratamento dessas pacientes, e abemaciclib e ribociclib são iguais, mas abemaciclib e ribociclib são um pouquinho melhores do que palbociclib, né? E, bom, acho que disso, você viu mais alguma coisa? Teve mais alguma outra coisa que te chamou de outro assunto? Eu vou deixar tu escolher. Tu quer que eu fale sobre sistema nervoso central ou sarcoma? É, vamos falar de sistema nervoso central, né? Sistema nervoso central.
às vezes doenças que não são muito palatáveis, o pessoal não gosta muito de estudar, mas enfim, era hoje o dia de doença do sistema nervoso central, de sarcoma, foram apresentados nas sessões orais, mas deu para tirar alguma coisinha de cada um, tá? Ah, sobre o sistema nervoso central, tem um estudo que me chamou a atenção, que é o MATCHES Trial, tá? Um estudo clínico randomizado de fase 3, multicêntrico, que avaliou a eficácia de TTF fields. O que é isso? São campos elétricos que acabam diminuindo a proliferação celular de tanto de primário, de doença primária do sistema nervoso central, e no caso aqui, eles avaliaram o uso desses TTF fields em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células com metástase cerebral. Tá? Então, como é que foi o desenho do estudo? Eles pegaram esses pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, sem mutação driver, tá? Que tinham entre 1 a 10 metástases cerebrais. Vale colocar alguns critérios de exclusão. O paciente não podia ter feito whole brain, não podia ser uma metástase única operável, né? E não podia ser recidiva. Então, eles dividiram esses pacientes para fazer radiocirurgia do sistema nervoso central mais o TTF, ou radiocirurgia com Best Support of Care, que é o que a gente faz hoje em dia, é seguir o tratamento do câncer de pulmão metastático. Tá? Então, eles recrutaram 298 pacientes, 77% desses pacientes tinham adenocarcinoma, e o endpoint primário que eles avaliaram foi tempo de progressão após a radiocirurgia. Então, um resultado bastante interessante, né, que eles mostram que o grupo controle, tá? Teve esse tempo de progressão mediano de 11,3 meses, versus o grupo que utilizou os campos elétricos, os TTF fields, que foi uma mediana de 21,9 meses. Então, aumentou mais de 10 meses aí esse tempo de progressão após a radiocirurgia. Os autores colocaram que os pacientes não tiveram declínio cognitivo ou piora da qualidade de vida, né? Porque eu não tenho a imagem, mas acredito que os pacientes tenham que usar algum dispositivo várias horas ao dia, então isso pode, né? A gente pode pensar que pode deteriorar a qualidade de vida de qualquer pessoa, né? A questão que surge é qual que é o preço disso, qual que é a disponibilidade da gente ter um tratamento desses. Não tem informação que existe isso no Brasil, porque a gente sabe que já é feito para glioblastoma, né? E a outra dúvida é se isso vai ter alguma diferença em sobrevida, né? Então, o estudo ainda é inicial, a gente tem tempo para pegar os próximos resultados, mas interessante, foi uma diferença bem, bem grande entre os dois grupos. Eu tenho mais um de sarcoma para falar. Tu quer que eu já toque direto? Vai, Então tá. aproveita o embalo. Então eu vou seguir. Eu selecionei um estudo de sarcoma, tá? Que mostraram os resultados finais do estudo JCO 1306, que é um estudo japonês, tá? É um ensaio clínico randomizado fase 2/3, que comparou o tratamento perioperatório de adriamicina com ifosfamida versus Gendoce, tá? Em pacientes com sarcoma de alto grau operáveis. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram esses pacientes, fizeram 3 ciclos de químio neoadjuvante, cirurgia, seguido mais 2 ciclos adjuvante, tá? O endpoint primário do estudo foi sobrevida global em 5 anos, que no grupo da Adria com a IFO foi de 90%, e no grupo Gemcitabina e o docetaxel foi de 76%. Então, uma diferença absoluta de 14% entre os grupos, tá? Isso foi significativo. E o PFS também, em 5 anos, eles mostraram uma diferença de 65% no grupo Adria com IFO versus 57% no grupo Gendoce. Então, o que eles mostraram nesse estudo? Que o Gendoce não é não inferior ao tratamento com Adria e IFO, né? Então, Adria e IFO é melhor do que Gendoces, é o que normalmente a gente faz
prática clínica, mas o estudo ele mostra isso para gente, né? Comprova isso para gente. E claro, com a ressalva que o tratamento de sarcoma não é fácil, né? A gente tem que estar. O ideal é fazer isso num ambiente especializado com uma conversa muito próxima entre o radiologista, entre o cirurgião, o oncologista, né, para o melhor benefício do paciente. Tens mais alguma coisa? Então, para encerrar, né, a nossa conversa, eu teve agora à tarde teve uma sessão de trabalhos de mama, né, que assim, foram muito interessantes, falando a respeito de uso de imunoterapia, uso de anticorpo droga conjugado junto com imunoterapia, né? E um estudo que, assim, o primeiro estudo, né, da apresentação foi um estudo que chamou a atenção, né? Que, assim, hoje em dia a gente já tem de uma forma bem consolidada, que o tratamento padrão para câncer de mama triplo negativo, linfonodo positivo, né, doença localmente avançada, é o uso do pembrolizumab com a quimioterapia padrão de doxorubicina com ciclofosfamida mais carboplatina e paclitaxel. Então, esse estudo, que foi o estudo A-BRAVE, foi um estudo que procurou avaliar o papel do avelumab adjuvante no tratamento do câncer de mama localmente avançado, né? O racional desse trabalho se justificava, foi um trabalho que foi desenhado em 2016, então já faz um tempo, a gente já tem há uns anos a publicação dos dados do Keynote 522, então hoje não foi uma grande novidade, né, os achados desse estudo, porque a gente já sabe muita coisa pelo uso do pembrolizumab nesse tempo que a gente já conhece o estudo, mas o racional foi que o subtipo triplo negativo do câncer de mama é o subtipo mais imunogênico, né? Então, que é mais sensível à imunoterapia. Então, o estudo foi desenhado, né? Foi um estudo multicêntrico, randomizado, que comparou um ano de avelumab versus observação em pacientes que tinham sido submetidos ao tratamento padrão, seja ele neoadjuvante ou adjuvante para câncer de mama. Então, quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia e quimioadjuvante, se for o caso, se tivesse indicação, ou de fazer o tratamento upfront com cirurgia e a quimioterapia adjuvante. Então, as pacientes foram incluídas no estudo, cerca de 480 pacientes, e é interessante porque eles incluíam pacientes de alto risco. E quem eram essas doentes de alto risco? Então, ele dividiu em dois estratos. O extrato A, que eram as pacientes que tinham doença residual após a quimioterapia não adjuvante, e o extrato B, que eram doentes que tinham linfonodo N2, com qualquer com qualquer classificação do tumor, ou linfonodo PN1, PT2 ou PT3, PN0. Né? E aí elas eram randomizadas de 1 para 1 para receber 10 mg por quilo de avelumab a cada 2 semanas por um ano. Então, o endpoint primário, na verdade, era uma combinação do desfecho entre a sobrevida livre de doença na população total e no extrato A. Então, hoje foi divulgado, né, que para essas 480 pacientes foram, em sua maioria, incluídas no extrato A, ou seja, tinham doença residual pós-neoadjuvância, e cerca de 99 pacientes receberam quimioterapia adjuvante, no caso a capecitabina, né? 57 pacientes no braço do avelumab e 42 no braço do controle, no braço controle. E aí, como resultados encontrados, os pesquisadores não observaram um aumento na sobrevida livre de doença nessas pacientes. Então, não foi um estudo que não atingiu seu endpoint primário, mas que teve resultados positivos na sobrevida global. Então, houve um acréscimo numérico de aproximadamente 6, 7% de sobrevida global.
E apesar de não ter tido sobrevida livre de doença, né, local, eles testaram, eles avaliaram a sobrevida livre de doença à distância, que é outro problema que a gente tem com o triplo negativo, que é o subgrupo de pior prognóstico que recai mais, né? E nesse grupo, nessa análise de sobrevida livre de doença à distância, também houve um acréscimo de aproximadamente 7, 8%. Então, não é um estudo que abrilhanta muito, que chama muito a nossa atenção, mas que tem é, um dado positivo para a sobrevida global e para outro desfecho igualmente importante, que é a recaída à distância de doença dessas pacientes. E aí eu acho que foi isso. Esse dia foi bem, apesar de assim, da gente estar no quarto dia de congresso, de ter visto muita coisa, né, ao longo desses dias, de ter tido plenária, de ter visto muita coisa de pulmão, muita coisa nova ontem, a gente teve algumas coisas bem interessantes no dia de hoje. Deu para pescar algumas Algo, coisas, né? é isso. É isso então, mestre. É isso. Terminamos. Obrigado. Agradecer a Oncoclínicas também pela oportunidade de estarmos aqui e fazermos esse podcast. Obrigado. Obrigado.